Eu convido a igreja, os amados irmãos, para a leitura da palavra de Deus, que está no livro de 1 Reis, capítulo 12. Vamos ler do versículo de número 1 ao número 15. 1 Reis, capítulo 12, versículos do versículo 1 até o versículo de número 15. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje se tornares servo deste povo, e o servires e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele disse: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que meu pai vos impôs jugo pesado, e ainda vos aumentarei, meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra do Senhor, que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Amém? Até aqui. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada, Senhor. Pedimos que teu Santo Espírito venha nos instruir, nos capacitar, nos dar sabedoria. Venha falar o nosso coração, Pai.
E aqueles que vão ouvir essa mensagem, que ela seja edificadora, que ela venha fazer diferença na vida daqueles que vão ouvir, meu Pai. Na certeza, Senhor, que haja novidade de vida, Senhor, para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, falar. O filho de Salomão fez uso de mau conselho e maus escolhas. Nós vimos que quando o povo sai lá do Egito e chega a Canaã, lá em Canaã, eles ocupam a terra. E esse povo é governado por juízes durante 350 anos. Mas vimos que, ao longo desses 350 anos, tivemos 17 juízes. E aconteceu que havia esse povo se contaminado com aqueles que moravam ali. Houve apostasia, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E houve a servidão. Deus permitiu que aquela nação conquistada e oprimida, e fosse oprimida pela nação vizinha. Mas eles, depois de tanta opressão, eles suplicam a Deus e eles clamam ao Senhor. E o Senhor levanta, envia um juiz libertador. Esse ciclo se repete. E foram 17 juízes nesse período de 350 anos. Filisteus, moabitas e tantos outros que oprimiram esse povo. Mas os últimos juízes foram os filhos de Samuel, Joel e Abias, que foram juízes maus. E na circunvizinhança já existia monarquia. E o povo pede um rei. E Deus atende. E Samuel levanta, através do nosso Senhor, um Deus, um rei. E o primeiro rei foi Saul em 1050. Depois Davi e depois Salomão. Mas Salomão, quando ele assume o seu reinado, ele é inexperiente, porque o seu pai Davi foi um grande guerreiro, foi um homem segundo o coração de Deus, porque Deus escolheu, mas foi um péssimo pai de família, que não cuidou da sua família. Nós sabemos o que aconteceu na casa de Davi. O seu filho Aminon teve um incesto com a sua irmã. Depois esse filho é morto por um irmão, Absalão. Depois Absalão é morto por o seu chefe da guarda, Joabe. Tudo isso é em função daquilo que Davi não se preocupou com a sua família, não aconselhou. E quando Salomão, ele sucede o seu pai, o seu irmão também quer usurpar o trono e também é morto. Então, você vê que é uma família que Davi não soube cuidar da sua família. Também Salomão também tem esse filho, Roboão. Mas Salomão, quando começa a reinar, ele ora ao Senhor, ora a Deus. E pede a Deus sabedoria. Só pede isso a Deus. Ele pede sabedoria para governar aquele povo, porque ele era inexperiente. Ele tinha dificuldade de gerenciar aquele povo, gerir aquele povo. Ele faz a oração que está em 2 Crônicas, capítulo 1, de 10 a 12, dizendo: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo
Pois quem poderá julgar este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens e honras, nem a morte dos que te aborrecem, teus inimigos, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, te darei riqueza, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Interessante é que Deus deu a Salomão sabedoria e conhecimento. Mas Deus deu muito mais do que Salomão pediu. Deus deu a esse homem riqueza, deu honras, deu bens, como nenhum rei na face da terra teve. E Salomão, ele constrói o templo. Nós vimos que lá no deserto foi construído o tabernáculo, onde tinha o pátio, o lugar santo e o santo do santo, onde ficava a arca. Então o templo também tinha essa mesma configuração. E no Santo dos Santos é colocada a arca da aliança, que é o lugar sagrado. Mas Salomão, quando constrói o templo, ele ora a Deus mais uma vez. 2 Crônicas 6, de 19 e 20 diz: 19 e 20 diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andas diante de ti. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica. Ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali para ouvir a oração do teu servo, fizer neste lugar. Então esse homem, ele faz uma oração a Deus mais uma vez sobre aquele local que era o templo, era onde se fazia as súplicas, os sacrifícios para o perdão de pecados. E Deus responde a Salomão essa oração. 2 Crônicas 7, 12 a 15 diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Deus promete bênçãos se eles andarem nos caminhos do Senhor. Mas o rei Salomão, pai de Roboão, filho de Davi, foi o mais sábio de todos os reis. Mas esse homem, ele começou a adorar deuses pagãos, já na sua idade avançada. E esses deuses pagãos eram um deus das suas mulheres. Ele chegou a ter 700 mulheres, esposa e 300 concubinas. E eram pessoas pagãs. Nós vamos ver que Salomão começa na realidade, construir imagens e templos para esses deuses pagãos dessas suas esposas.
Ele ama mais as esposas do que a Deus naquele momento. E ele começa a fazer isso, se afastar de Deus. Mas quando Salomão morre, o seu filho Roboão, nós vimos que todo Israel se reuniu para o fazer rei. Só que antes disso, Jeroboão, quando Salomão era rei, ele fez trabalhos muito pesados, a carga de impostos era muito grande, o povo já não aguentava mais, a taxa de impostos muito pesada, o sofrimento do povo já era grande com relação a isso, e Jeroboão tinha fugido para o Egito, para, na realidade, não atender aquilo que Salomão queria, assim como fez Haddad e Rezum, que foram adversários de Salomão, fugiram também. Mas Aías prediz a Jeroboão que ele reinará sobre Israel. E ele pega uma capa nova e divide em 12 pedaços, entrega 10 a Jeroboão. E ele diz: olha, Jeroboão, você reinará em Israel. Ele prediz isso. Ele era profeta. E o fato é que quando Salomão morre e aquele povo se reúne com Roboão, eles pedem, Roboão tinha tudo para continuar aquele reino unido que existia na época de Saul, Davi e seu pai Salomão. Mas o povo pede clamam que ele baixe essa carga de impostos, que estava muito pesada. Ele diz aqui: teu pai fez pesado o nosso jugo, pois agora alivia a tua servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele continuaria sendo rei, unido, unificado. Mas ele diz ao povo que daqui a 3 dias volto e que eu vou dar uma resposta ao pedido de vocês. E o fato é que ele vai se aconselhar com os anciãos, aqueles que já tinham trabalhado com seu pai, que tinham muita experiência. E ele diz que atenda o que o povo quer, porque se tu falar de boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Esse foi o conselho daqueles anciãos, daqueles homens experientes. Mas, por sua vez também, Roboão, filho de Salomão, foi se aconselhar com aqueles jovens da sua época. E esses homens vão dar um conselho a ele totalmente diferente daquele que os anciãos aconselharam. Eles vão dizer: olha, o meu dedo mino é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai castigou com açoites, eu porém castigarei com escorpiões. Esse é o conselho que esses rapazes deram a Roboão. Totalmente destoante da realidade. Mas o fato é que o próprio Salomão, Deus tinha se irado com ele quando ele adorou deuses pagãos. Porque Deus já tinha dito que ele não devia casar o povo de Israel com mulheres estrangeiras. E ele casou com moabitas, amonitas. Nós sabemos que moabitas e amonitas são descendentes de um incesto de Ló com as 2 filhas. Edomitas, que são descendentes de Esaú, Sidônios e Etéias,
E essas mulheres tinham seus deuses pagãos. E ele começa a adorar esses deuses pagãos e Deus se ira contra o seu pai. E ele diz ao próprio Salomão, o Senhor diz que eu não tirarei teu reinado agora. Mas ele diz lá, contudo não farei nos teus dias por amor de Davi teu pai, e da mão do teu filho tirarei. Deus já tinha dito a Salomão que ia tirar o reinado. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que eu escolhi. Então ele já tinha dito que ia ficar apenas com 2 tribos, por amor a Davi e a Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então o reino seria dividido. Deus já tinha falado isso para o seu pai, que dá a entender que ele não tinha essa conversa com o filho. Mas o fato é que, quando Roboão dá a resposta, no 3º dia, como ele tinha prometido dar a resposta ao povo, ele dá essa resposta desse conselho dado pelos jovens. E ele vai dizer que o seu pai, ele vai dar um pesado vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. Isso aqui é no sentido de um chicote, uma metáfora figurada como fosse um chicote com uma ponta de metal, como fosse um açoite muito mais forte. E o fato é que as tribos não seguem mais esse homem. É preciso fugir para Jerusalém. E eles vão seguir quem? Jeroboão, aquele que tinha fugido do pai dele, que o profeta Aias tinha profetizado que ele seria rei. E este homem fica com 10 tribos. E aí, por conta desses maus conselhos e maus escolhas, o Reino Unido é dividido. E nós sabemos que quando o reino é dividido, ele é enfraquecido. E ele é enfraquecido porque ele foi dividido. O sábio conselho dos anciãos foi recusado devido ao orgulho deste rei Roboão, ou talvez pela própria insegurança, ou pelo próprio pai não ter exercido um controle muito forte, de uma forma mais intensa sobre a criação do seu filho. O fato é que o rei Salomão, que era tão sábio, ele não deu um bom exemplo para a sua família. Assim como Davi também não o fez. Mas Roboão, ele busca esse conselho desses homens, desses anciãos e desses jovens da sua época. E ele vai, nesse momento, seguir o conselho dos jovens. Então, o fato é que nós temos que ter o cuidado na nossa vida de ter um aconselhamento com pessoas experientes em qualquer área da nossa vida. Quando precisamos de um aconselhamento, a importância de buscar alguém preparado para isso, alguém que tenha sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Ninguém consegue ter sabedoria se não for que venha do Senhor. Você consegue conhecimento, mas sabedoria você só consegue quando você cultiva o temor ao Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso Criador e que sem Ele nada podemos fazer. A escolha que Roboão fez foi terrível, porque ele foi imprudente, mal aconselhado, e essa liderança dele é forçada, porque a liderança tem que ser conquistada.
As pessoas estavam dispostas a seguir Roboão para sempre, se ele tivesse colocado em prática o conselho daqueles anciãos. Mas, infelizmente, ele foi frio, calculista, insensível. Não tinha compaixão das pessoas que ele liderava. Então, essa escolha foi muito insensível. E as consequências foram terríveis. Porque nós sabemos que ele enfrentou coisas terríveis ao longo do seu reinado, ele não teve paz. Nós sabemos que depois de Roboão, tivemos agora aquele reino unido, dividido. Reino de Israel e reino de Judá. Israel, reino do norte, Judá, sul. E o fato é que no reino de Israel, começando com Jeroboão, tivemos 20 reis e nenhum rei desse fez um altar para Deus. Todos foram reis desobedientes a Deus. Em 586, o império dominante era os assírios. Levaram esse povo cativo para Nínive, lá na Assíria. Esse reinado cai. O rei de Israel sucumbiu. Mas já no reino de Judá, com Roboão, começando Roboão, tivemos alguns reis que foram obedientes a Deus. Tivemos uma alternância, como Asa, Josafá, Jotão, Ezequias, Josias. Foram reis que obedeceram a Deus na alternância. São reis que tiveram uma vida em comunhão com Deus. Mas o fato é que também, em 586, o reino dominante agora já era o império babilônico com Nabucodonosor. E ele vem e leva o povo cativo para a Babilônia, destrói o templo e destrói a cidade de Jerusalém. Então essas consequências de Roboão foram muito fortes, porque o reino de Israel, que era unificado, ele ficou frágil. Sabemos que quando se divide, fragiliza. O Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medita, é uma reflexão interpessoal, pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o fruto na estação própria. Sabemos que quando tem uma planta que tem água com abundância, suas raízes são profundas, ela fica verde e dá frutos. Assim somos aqueles que andam nos caminhos do Senhor. E ele diz mais: e o qual do seu fruto da estação própria, cuja folha não cai, tudo quanto fizer prosperará. Eu creio que aquele que anda em obediência ao Senhor, aquele que é dos caminhos do Senhor, que faz a vontade do Senhor, recebe bênção do Senhor. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes a moinho que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo de final. Vamos ter um julgamento no final de tudo isso. E aqueles que vivem hoje numa vida prazerosa, na vida carnal, na vida mundana, que acham que a vida é aqui e agora, eles serão surpreendidos no juízo final. Então, meus irmãos, o fato é que Roboão enfrentou rebelião no seu reino, e ele podia ter evitado isso se tivesse ouvido os sábios conselhos daqueles anciãos. Quando Deus permite que nós recebamos um conselho bom e piedoso, encontrado de acordo com a palavra de Deus, devemos receber. Um dos principais propósitos da pregação é entregar um bom conselho
para os irmãos, para a igreja. Tudo baseado na palavra de Deus. Não podemos nos desviar dela. Deus muito usa o pregador, às vezes nossos pais que são experientes, com a palavra de Deus para alcançar esse objetivo. Mas esse homem não pôde escapar da rebelião, porque ele não teve a sabedoria de ouvir aquele conselho adequado. E ele, por sua vez, ele fez uso do mau conselho e fez más escolhas. E a história muda, porque nunca mais, depois que aquele reino foi dividido e que os impérios assírios, a partir do império assírio, babilônicos, depois vieram os persas, medo-persas, gregos, helenísticos, depois vieram os romanos, depois veio o reino muçulmano, depois vieram o Império Otomano, e até os dias de hoje, aquela região vive em conflito. Então tudo começa com uma decisão tomada de forma precipitada, uma má escolha. E eu quero, meus irmãos, concluir dizendo que hoje um dos piores conselheiros que nós temos é a televisão, com os programas que assistimos, que passam na televisão, que as pessoas estão vivenciando um momento que por trás daquilo tem toda uma conotação demoníaca, daqueles programas, muitas vezes filmes. Então tem que ter muito cuidado com isso. As mensagens, os conselhos que ela tem para nos oferecer. Evidentemente que tem programas que são sadios, são saudáveis, mas tem programas que estão totalmente contrariando a palavra de Deus. Esse é o cuidado que devemos ter. E que, quando precisar de um aconselhamento, devemos buscar alguém experiente, mas principalmente alguém que conhece a palavra de Deus, que seja um homem de Deus, um servo do Senhor, na certeza que ele dará um bom conselho. Tudo mudou com um conselho que foi dado e não foi ouvido, e com uma aplicação diferente daquilo que era para ser feito naquele momento. Que Deus continue nos abençoando. Vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, por esta palavra, que ela vem, Senhor, nos alertar para uma vida em obediência à Tua palavra, para que naqueles momentos de decisão, que devemos tomar uma decisão, a nossa vida, que nós não temos, Senhor, a capacidade, talvez, de administrar aquilo que chega até nós. Nós devemos buscar aquelas pessoas experientes e que esse conselho seja implementado, Senhor. Aquele rei não teve a sabedoria para implementar o que aqueles anciãos disseram para ele. Era uma decisão sábia, mas ele buscou a decisão errada. E houve o castigo, tudo mudou na vida daquele povo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, buscar a sabedoria que vem do alto, que vem de Ti, Pai, todos da nossa vida. Possamos sempre, Senhor, nunca virar as costas para o Senhor, mas estarmos sempre buscando a Ti, Senhor. Isso que nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.